Neste momento, Drapati deu uma lição completa nos russos. As forças armadas da Ucrânia partiram para a ofensiva. Andriivka e Klevtsov são nossas novamente, e 30 ocupantes largaram as armas e se renderam. A frente russa está rachando. As forças armadas da Ucrânia retomaram a iniciativa. As reservas inimigas estão sendo atingidas ainda nas aproximações. Drapati pressionou até o fim. As tropas de assalto ucranianas avançam enquanto os russos perdem posições, equipamentos e homens. A frente de batalha está pegando fogo. O que está acontecendo na linha de frente? Contarei tudo isso em um instante. Não percam! Olá, este é o Ucrânia Hoje, eu sou Solomia Dolik e estas são as últimas notícias. As forças armadas da Ucrânia avançaram. Drapati colocou o inimigo de joelhos. 30 ocupantes se renderam. O exército ucraniano está conduzindo uma operação incrível na região de Donetsk. Nossos combatentes não estão apenas mantendo a defesa, mas retomando assentamentos e assumindo a iniciativa. Combatentes das Forças de Operações Especiais libertaram Andriivka Klevtsov, na direção de Oleksandrivka. Anteriormente, o assentamento tinha o nome soviético de Iskra, e isso não é apenas o retorno do território sob o controle da Ucrânia. Durante a operação terrestre, 30 militares russos se renderam. Aqueles que continuaram a resistir foram eliminados pelas forças especiais ucranianas. Segundo as forças de operações especiais, os russos tentaram por muito tempo infiltrar-se no assentamento em pequenos grupos, gradualmente consolidar posições e tentar capturá-lo, mas receberam uma resposta dura. As forças especiais ucranianas partiram para o ataque e expulsaram o inimigo. Após a libertação de Andriivka e Klevtsov, os combatentes das forças de operações especiais realizaram até mesmo o tradicional ritual de expulsão de víboras, um ritual de purificação do território contra maus espíritos, infortúnios e desgraças. Desta vez, como observaram as forças de operações especiais, o território foi purificado de víboras reais, os ocupantes russos. E o mais importante é que este é mais um sinal de que as tropas ucranianas são capazes de ditar as suas condições ao inimigo no campo de batalha. Drapati colocou o inimigo de costas para o chão. As forças armadas da Ucrânia estão partindo para ações ativas. A Ucrânia está a tomar a iniciativa. A frente está em ebulição e por cada metro de terra ucraniana, os nossos guerreiros lutam até ao fim. Andriivka Klevtsov é novamente ucraniana. 30 ocupantes feitos prisioneiros. Mas isto é apenas o começo. Após a libertação de Andriivka Klevtsov, surgiram novos detalhes da poderosa operação das Forças Armadas da Ucrânia no sul. As forças ucranianas já libertaram 37 km² de território. E este ainda não é o fim. As ações ofensivas continuam. O comandante do 1º Regimento de Assalto Independente, nomeado em homenagem a Dmytro Kotsiubailo, Dmytro Filatov, com o indicativo Per-1, revelou detalhes da operação do Centro de Operações Multidomínio Phalanx. Segundo ele, durante uma das últimas operações, os militares ucranianos destruíram 340 unidades de equipamento inimigo, que asseguravam a logística de transporte das tropas russas. E o que vem a seguir é ainda mais interessante. Os defensores ucranianos planejavam libertar 40 km². No entanto, até o momento, foi possível retomar o controle de 37 km² para a Ucrânia. Nós planejávamos libertar 40 km². Mas não conseguimos atingir esses números. Até o momento, 37 km² foram libertados e continuamos com as ações ofensivas. Ou seja, faltam 3 quilômetros para que o objetivo estabelecido possa ser cumprido. Mas os militares ucranianos estão agindo com a máxima cautela. Atualmente está sendo realizada uma operação de reconhecimento em toda a profundidade, utilizando meios aéreos e no ciberespaço. A tarefa é detectar concentrações de tropas e equipamentos russos e atacar a infraestrutura militar crítica. E o mais importante, os russos, ao que parece, estão enfrentando sérios problemas. Segundo o Per-1, os ocupantes sofreram perdas significativas ainda a uma distância de cerca de 50 quilômetros da linha de combate. Os russos não conseguiram garantir o movimento estável de suas tropas. Na verdade, as reservas que Moscou planejava lançar diretamente na batalha foram destruídas ainda nos arredores do fronte. Na verdade, as reservas que Moscou planejava lançar diretamente na batalha foram destruídas ainda nos arredores do fronte.
As reservas que os ocupantes planejavam trazer para a batalha diretamente na linha de combate, eles perderam nos arredores dela. E este pode ser um momento muito importante. O inimigo está perdendo equipamentos, logística e reservas, enquanto as forças ucranianas continuam avançando. Drapati está pressionando. As tropas de assalto ucranianas avançam e o exército russo é forçado a perder suas reservas antes mesmo que elas cheguem à linha de frente. A Ucrânia não está apenas mantendo a frente, as forças armadas da Ucrânia estão buscando oportunidades para retomar territórios. O exército russo está entrando em uma fase ruim e o Kremlin, ao que parece, recebeu um golpe que certamente não esperava. Perdas, fracassos na frente de batalha e um novo problema que Putin já não consegue esconder. E agora a parte mais interessante. Moscou começa a procurar nova carne para canhão a milhares de quilômetros da Rússia. E quando a realidade se torna desconfortável demais, parece que simplesmente começam a fabricá-la. O Kremlin já está inventando vitórias? O que está realmente acontecendo com o exército russo e por que está cada vez mais difícil para Putin esconder isso? Veja a seguir. O exército russo sobreviveu a um verão negro, ou melhor, não sobreviveu? Os números para o Kremlin parecem impressionantes. Segundo o The New York Post, apenas em um mês, as tropas russas podem ter perdido 42.860 militares entre mortos e feridos. Este é o maior índice desde janeiro de 2025 e um dos maiores de todo o período da guerra em grande escala. E é aqui que o pesadelo começa para Putin. O exército russo continua a lançar pessoas na guerra. Mas a questão já não é apenas quanto Moscou é capaz de perder, mas sim com quem ela substituirá essas pessoas. Segundo estimativas de especialistas, as perdas totais do exército russo podem estar se aproximando de 1,5 milhão de pessoas, e a reserva de reposição, ao que parece, começa a apresentar sérias rachaduras. Mas o momento mais revelador é que, diante dessas enormes perdas, a Rússia não obteve o resultado esperado no campo de batalha. E como se isso não bastasse para eles, a Ucrânia anunciou um dos ganhos territoriais mais notáveis do último ano. Drapati relatou uma contraofensiva relâmpago das Forças Armadas da Ucrânia. Na direção sul, cerca de 780 quilômetros quadrados e 26 assentamentos retornaram ao controle ucraniano. Enquanto isso, no norte da região de Sumy, os ocupantes lançam diariamente pequenas unidades de infantaria de 1 a 3 soldados na batalha. Eles tentam se infiltrar entre as posições ucranianas, na verdade jogando uma loteria mortal com vidas humanas. Ao mesmo tempo, os russos são ajudados pela grama alta, que em alguns lugares chega a mais de 2 metros. Por causa disso, é mais difícil detectar pequenos grupos a tempo. A situação também não é das melhores para os ocupantes na região de Kharkiv. Os militares russos tentaram avançar no norte da região, mas as forças ucranianas os detiveram. E em seguida, em Moscou, parece que decidiram compensar a falta de sucesso da sua maneira favorita, com declarações de vitória. O Ministério da Defesa russo anunciou a suposta captura de Kudeivka e até a chamou de porta de entrada para Kharkiv. Mas há um problema: os russos não controlam Kudeivka. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, os combates continuam lá e os ocupantes não estabeleceram nenhuma posição estável no assentamento. Ou seja, as portas para Kharkiv existem por enquanto principalmente nos relatórios russos. Os ocupantes também não conseguiram avançar na direção de Kupiansk. Os militares ucranianos mantêm posições na periferia sul da cidade. Na direção de Sloviansk, os russos também tentaram romper, mas foram repelidos. E perto de Kostiantynivka, os militares ucranianos limparam recentemente a área de batedores russos. Este verão foi um golpe duplo para o Kremlin. O exército russo perdeu dezenas de milhares de pessoas, enquanto a Ucrânia, ao mesmo tempo, reconquistava território. E se essa matemática da guerra continuar, Putin enfrentará cada vez mais uma questão urgente que não pode ser resolvida com mais uma leva de contratados. Por quanto tempo mais a Rússia conseguirá pagar pela guerra com vidas humanas antes que o preço se torne insustentável? A linha de montagem de perdas russa já claramente não tem gente suficiente, então Moscou está caçando nova carne de canhão muito além das fronteiras da Rússia. Agora, os recrutadores russos estão trabalhando ativamente na África. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, quase 3.000 cidadãos de 37 países africanos já foram atraídos para o exército russo. Mas as perdas são ainda mais eloquentes. Quase 500 dos recrutados já morreram. Sabe-se de 486 mercenários africanos que pagaram com a vida pela guerra de Putin. Outros 35 cidadãos de 17 estados africanos estão em cativeiro ucraniano. A Rússia, ao que parece, decidiu transformar a guerra em um verdadeiro recrutamento internacional.
A maioria dos mercenários vem do Quênia, Egito, Camarões, Gana, Nigéria, Uganda, Argélia e Mali. E Moscou, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, utiliza para isso todo um conjunto de esquemas, desde atrair pessoas com promessas de trabalho civil ou estudos, até promessas de grandes pagamentos, cidadania russa e outros privilégios. E então, o conto de fadas sobre o trabalho termina muito mais rápido do que o contrato. Em muitos casos, os estrangeiros são forçados a assinar documentos militares em russo sob ameaça de deportação ou até mesmo de prisão. Ou seja, o Kremlin procura pessoas onde é mais barato, prometendo uma coisa e enviando-as para um lugar completamente diferente. E isso é particularmente revelador diante das enormes perdas do exército russo. Enquanto Moscou continua a jogar pessoas no moedor de carne, a geografia de sua reserva de mobilização já se expande até a África. Parece que está cada vez mais difícil para Putin encontrar pessoas dispostas o suficiente para lutar por suas ambições imperiais. Por isso, os recrutadores russos partiram em busca de novos soldados a milhares de quilômetros do Kremlin. E agora, no Kremlin, parece que decidiram assumir a frente com a ajuda de inteligência artificial. Bem, de alguma forma, a propaganda russa está usando cada vez mais vídeos duvidosos para criar uma imagem de vitórias grandiosas do exército russo. O problema é que parte dessas evidências pode ser simplesmente gerada por algoritmos. O Instituto Americano para o Estudo da Guerra chamou a atenção para toda uma campanha de informação do Kremlin. O Ministério da Defesa russo e os blogueiros pró-guerra exageram sistematicamente os sucessos dos ocupantes. E após a visita de Andrei Belousov ao grupo russo, eles chegaram a anunciar a captura de Rybalsky e de outros 19 assentamentos durante a campanha de verão. Em seguida, as chamadas provas entraram em cena. Um blogueiro russo pró-guerra publicou vídeos nos quais militares com bandeiras russas supostamente estão perto de Oleksandrivka e Huliaipole. Parece impressionante, mas o Instituto para o Estudo da Guerra pede que não se acredite precipitadamente na imagem. Analistas acreditam que parte desses materiais pode ter sido criada ou alterada com o uso de inteligência artificial. Outros vídeos podem, na verdade, ser imagens antigas que a propaganda russa simplesmente apresentou como se fossem recentes. Ou seja, se não há um avanço real, parece que decidiram criá-lo artificialmente. E aqui a propaganda russa atinge um novo nível de absurdo. Enquanto o exército russo tenta provar seus sucessos no fronte real, o Kremlin cria um fronte digital paralelo. Nele, é possível capturar cidades que os russos não controlam de fato, desenhar vitórias e convencer o próprio público de que a defesa ucraniana está supostamente desmoronando. O único problema é que a IA pode desenhar qualquer imagem, mas ainda não aprendeu a manter um território real no lugar dos militares russos. A Ucrânia começa a caçar não apenas os mísseis, mas também aqueles que os lançam. Após ataques estrondosos contra lançadores russos, o Kremlin pode ter novos motivos para ficar nervoso. Mas isso não é tudo. Paralelamente, a Ucrânia prepara sua própria resposta à balística russa. E se o que foi planejado for realizado, Moscou terá que recalcular suas capacidades de mísseis de uma nova maneira. O que exatamente começou e por que isso pode se tornar uma verdadeira dor de cabeça para a Rússia? Veja a seguir. A caçada começou. A Rússia ataca a Ucrânia com mísseis e agora a Ucrânia começa a destruir o que os lança. Um dos exemplos mais marcantes é o ataque ao sistema de mísseis de defesa costeira russo Bastion na Crimeia ocupada. É precisamente a partir desses sistemas que os russos lançam os perigosos Onyx contra a Ucrânia e, após a modernização, também os Zircon. As forças navais das Forças Armadas da Ucrânia relataram o ataque às posições de lançamento e ao local de implantação do Bastion. Segundo dados dos militares, o inimigo sofreu perdas significativas em armamento e pessoal. Os resultados finais do ataque ainda estão sendo apurados, mas o próprio fato do impacto tem um significado especial. As forças ucranianas não estão atacando apenas as consequências dos ataques com mísseis russos, mas também a própria infraestrutura que possibilita esses ataques. E é aqui que começa uma verdadeira dor de cabeça para os russos. O Bastion é um sistema escasso e caro, além de ser muito móvel. Ele leva cerca de 5 minutos para passar da posição de transporte para a de combate, realizar os lançamentos e deixar a posição rapidamente. Ou seja, é literalmente um lançador de mísseis baseado no princípio de chegar, disparar e desaparecer. Só que agora os militares ucranianos estão fazendo com que os russos tenham que desaparecer para sempre. É especialmente importante notar que o Bastion é um dos transportadores dos Onyx, que a Rússia usa há muito tempo para ataques a alvos terrestres na Ucrânia, e os sistemas modernizados receberam a capacidade de lançar também os Zircon. Ou seja, não foi apenas mais um veículo russo que foi atingido. As forças ucranianas alcançaram uma das ferramentas com as quais o Kremlin realiza ataques com mísseis contra cidades ucranianas.
E isso pode ser apenas o começo de uma nova lógica de guerra. A Rússia lança mísseis, a Ucrânia procura os lançadores, a Rússia esconde sistemas caros, drones e mísseis ucranianos caçam-nos, e quando a Ucrânia aumenta as suas próprias capacidades de longo alcance, surge um problema completamente diferente para as forças de mísseis russas. Agora, cada lançador pode tornar-se ele próprio um alvo. A caça começou e agora aqueles que estavam acostumados a atacar a Ucrânia impunemente terão que se esconder. E ainda recentemente, Zelensky alertou: os militares ucranianos sabem que é preciso destruir os lançadores russos para reduzir os ataques balísticos contra a Ucrânia. O presidente falou sobre isso durante uma reunião do Conselho de Segurança e Defesa Nacional no início de agosto. Os militares sabem que precisam destruir os lançadores do inimigo. Dessa forma, reduzir os ataques à infraestrutura estratégica ucraniana. Eles estão fazendo isso e continuarão a fazê-lo. E aqui está o resultado. Agora, os operadores de mísseis russos precisam levar em conta uma nova realidade. O próprio lançador pode se tornar um alvo. O Kremlin está acostumado a realizar ataques contra a Ucrânia, contando com o fato de que o complexo móvel disparará rapidamente e deixará a posição. Mas se a inteligência ucraniana detecta tal instalação, a situação para ela muda drasticamente. E é exatamente aqui que o aviso de Zelensky ganha um significado especial. Já não se trata apenas de abater mísseis russos no céu. A lógica é outra: encontrar a fonte da ameaça e privar a Rússia da capacidade de lançar o próximo míssil. Depois do Bastion, a questão agora é quantos outros lançadores russos acabarão na mira ucraniana. E agora, uma surpresa que na Rússia poderiam não esperar. A Ucrânia, juntamente com parceiros europeus, está criando seu próprio sistema de defesa antimíssil. Se o projeto for realizado conforme o planejado, o Kremlin pode perder um de seus principais trunfos, a capacidade de atacar cidades ucranianas com mísseis balísticos, contando com a escassez de meios de interceptação. Hoje, a defesa contra mísseis balísticos depende em grande parte dos Patriot americanos, mas seus mísseis interceptadores são caros, produzidos lentamente, e a quantidade dessas munições depende de novos suprimentos. É exatamente nesse problema que a Rússia aposta. Desferir um ataque suficientemente massivo para sobrecarregar a defesa ucraniana. Mas se o Freya entrar em operação, essa aritmética russa pode muito rapidamente deixar de fazer sentido, porque a Ucrânia está criando seu próprio interceptador FP-7X e uma plataforma de lançamento móvel, enquanto os parceiros europeus estão fornecendo radares, sistemas de orientação, centros de comando e eletrônicos. Na verdade, o sistema está sendo montado como um kit de construção, para que possa ser escalado e não fique vinculado a um único fabricante. E é aqui que começa o verdadeiro choque para o Kremlin. Segundo estimativas declaradas, um lançamento do FP-7X pode custar aproximadamente 5 vezes menos que o do Patriot Pak-3. E isso significa potencialmente uma escala completamente diferente. Mais interceptadores, mais capacidades para proteger as cidades ucranianas e menos dependência dos estoques limitados de mísseis americanos. É significativo que mais de 10 estados europeus e 13 parceiros industriais já tenham aderido ao projeto. Ou seja, a Ucrânia está tentando criar não apenas mais um sistema de defesa aérea, mas um sistema completo, cujos componentes serão produzidos simultaneamente em vários países. Para a Rússia, isso significa mais um problema. Bloquear apenas um canal de fornecimento ou produção já não será suficiente. Embora, para chegar à interceptação real, ainda haja um longo caminho a percorrer. O interceptador ucraniano já realizou o primeiro voo de teste guiado e o próximo passo é a integração de todo o sistema e os testes contra um alvo balístico. A Firepoint espera chegar a esta etapa até meados de 2027. Mas se isso for bem sucedido, a chantagem balística de Moscou poderá sofrer um golpe sério. A Ucrânia não quer apenas sobreviver aos ataques balísticos russos, mas sim obter sua própria arma capaz de detê-los. E então, o míssil russo, que durante anos foi considerado uma forma quase garantida de intimidar a Ucrânia, pode, pela primeira vez, enfrentar um escudo ucraniano criado por mãos próprias. Enquanto isso, a balística ucraniana já está a caminho, e isso pode se tornar mais uma surpresa muito dolorosa para o Kremlin. A empresa Firepoint está finalizando o desenvolvimento de 2 tipos de mísseis balísticos que, segundo a direção da empresa, podem estar prontos para uso já neste outono. Trata-se do FP-7 com um alcance de cerca de 200 km e uma ogiva pesando 150 kg e o FP-9 de longo alcance. Este último, segundo as características declaradas, poderá transportar até 800 kg de carga útil de combate a uma distância de até 855 km. Ou seja, alvos bem dentro do território russo ficam sob ameaça potencial.
O FP7 já está na fase de certificação e passando por testes de lançamento em condições reais de combate. Volodymyr Zelensky também confirmou o cronograma de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, para uma produção em larga escala, é necessária cooperação internacional, uma vez que parte dos componentes é fornecida por países parceiros. Para a Rússia, isso já representa uma ameaça séria. O GUR declara que Moscou considera o programa balístico ucraniano uma ameaça e tenta descobrir a localização de fábricas e laboratórios para impedir que os mísseis entrem em produção em série. Ou seja, o Kremlin já está vendo para onde tudo isso está caminhando. A Ucrânia quer simultaneamente destruir os lançadores russos, interceptar a balística russa e criar a sua própria. E se esses programas atingirem os ritmos anunciados, pode chegar um momento para a Rússia em que o seu principal trunfo de mísseis se transforme num problema muito caro. No Kremlin começa aquilo que Putin mais temia. As rachaduras já não podem ser escondidas, nem mesmo atrás das paredes do poder russo. Pessoas que ficaram caladas durante anos e apoiaram o sistema de repente começam a falar de uma maneira completamente diferente. E enquanto Moscou acorda cada vez mais frequentemente com novas ameaças, dentro da própria elite russa está surgindo um conflito que pode se revelar muito mais perigoso do que quaisquer ataques externos. Será que o regime de Putin está entrando na fase mais perigosa de sua existência? Veja a seguir. A Rússia está desmoronando por dentro. A vertical de poder russa, que durante anos demonstrou uma unidade ostensiva, parece estar apresentando as primeiras rachaduras sérias. E desta vez, quem falou sobre o perigo para o país não foi um opositor nem um especialista ocidental, mas o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, um dos funcionários mais influentes da Rússia. Sobyanin manifestou-se abertamente contra a ideia de transferir a economia russa para os chamados trilhos militares. Segundo ele, tais apelos não aproximarão a Rússia da vitória, mas, pelo contrário, podem destruir o país. Matar a economia normal significa matar o país por completo. E soa como um golpe direto em Putin que exige uma militarização ainda maior. Na véspera, o deputado da Duma estatal, Andrei Kolesnik, apelou para a transição total do país para uma economia de guerra. Na prática, dentro do poder russo, surgiram duas posições opostas. Uns exigem ainda mais guerra, outros alertam que esse rumo pode acabar com a própria Rússia. Sobyanin também classificou tais ideias como insignificantes e declarou que elas são promovidas por pessoas que não entendem nem a economia moderna, nem os princípios da condução de uma guerra. Para o sistema político russo, onde disputas públicas entre representantes da elite ocorrem raramente, tal retórica parece bastante incomum. Nesse contexto, a mídia russa discute há vários meses uma possível transição para um modelo econômico de mobilização. Anteriormente, também surgiram relatos sobre possíveis mudanças de pessoal, rumores sobre a discordância de certos funcionários de alto escalão com tal curso e discussões sobre o fortalecimento do controle estatal sobre a economia. E embora esses planos não tenham sido confirmados oficialmente, o próprio surgimento de disputas tão agudas, Свидетельствует indica que dentro da cúpula russa está se tornando cada vez mais difícil manter a aparência de total unanimidade. O prefeito de Moscou também não se envergonha de abrir os olhos das pessoas para a escala dos ataques ucranianos. Enquanto a propaganda russa tenta minimizar suas consequências, Sobyanin admite, na verdade, a situação está se tornando cada vez mais séria. O número de drones lançados em direção a Moscou aumentou drasticamente nos últimos meses. Além disso, Sobyanin afirma que quase 2/3 de todos os drones que atacam o território russo são direcionados especificamente para Moscou. O prefeito da capital admite publicamente aquilo sobre o que, até pouco tempo atrás, preferiam falar com muito mais cautela. Os ataques ucranianos de longo alcance estão se tornando sistemáticos e proteger a capital russa está ficando cada vez mais difícil. Nesse contexto, as autoridades de Moscou anunciam o reforço do sistema de defesa contra drones. Segundo Sobyanin, para proteger a cidade, utilizam-se câmeras de vigilância, radares e relatos de cidadãos 24 horas por dia. No entanto, ele não informou sobre as consequências reais dos ataques para Moscou. Enquanto isso, especialistas ucranianos apenas confirmam os receios dos russos. Eles acreditam que não é por acaso que Moscou aposta justamente em mísseis balísticos, já que a defesa antiaérea ucraniana intercepta mísseis de cruzeiro e drones de ataque de forma significativamente mais eficaz. Ao mesmo tempo, a resposta a essa ameaça, segundo eles, pode surgir em um futuro próximo. O coronel da reserva das Forças Armadas da Ucrânia, piloto, instrutor e especialista militar Roman Svitan, supõe que, após a aceleração dos trabalhos no complexo de mísseis tático-operacionais ucraniano Grom, os primeiros resultados poderão aparecer ainda antes do final do ano. Segundo ele, um míssil com um alcance de cerca de 500 quilômetros é potencialmente capaz de atingir Moscou.
Até o final do ano, creio que os mísseis balísticos ucranianos já deverão aparecer. O Grom, com um alcance de 500 quilômetros, certamente chegará a Moscou, e isso causará um verdadeiro furor entre os moscovitas. Na opinião do especialista, é justamente o surgimento da balística ucraniana própria que pode alterar significativamente o equilíbrio. Se agora a Rússia tenta usar mísseis balísticos como um de seus principais trunfos, posteriormente ela mesma poderá se ver diante da necessidade de se preocupar muito mais seriamente com a proteção de sua própria capital. Zvitan também enfatiza que o desenvolvimento de um programa de mísseis próprio deve se tornar uma das principais prioridades da Ucrânia. Segundo ele, a concentração de recursos em alguns projetos cruciais pode gerar um efeito significativamente maior do que a dispersão do financiamento entre um grande número de programas. E se até pouco tempo atrás a liderança russa estava convencida de que a ameaça existia apenas para as cidades ucranianas, agora, até mesmo em Moscou, reconhecem cada vez mais o aumento do número de ataques ucranianos. E especialistas ucranianos sugerem que, no futuro, drones poderão ser complementados por armas balísticas ucranianas próprias, capazes de mudar radicalmente o equilíbrio. A geografia dos ataques ucranianos já está se expandindo e o sistema de defesa russo é forçado a reagir a cada vez mais desafios. E se essa tendência continuar, o Kremlin terá que pensar cada vez mais não em como realizar ataques contra a Ucrânia, mas em como proteger sua própria capital deles. É exatamente aí que a guerra que Putin tentou manter longe de Moscou pode finalmente se tornar uma realidade para os próprios russos. E o que você pensa sobre esses eventos? Escreva sua opinião nos comentários, deixe seu like e fique por dentro do que é mais importante. Vem mais por aí. Até mais!